te perguntar das ocorrências. O que está acontecendo aí na Raposo? Mas, então são os acidentes de moto? Boa, Rodrigo, você tentar nisso aí. Boa pergunta. Eu reparei, porque você sabe que tem um repórter eleitor, e doutor Paulo, o tenente Renan também, aí ele manda também umas informações pra gente, que imediato a gente coloca lá no Instagram do Jornal Grajaú. Obrigado, Renan, por essa prontidão aí, carinho com o Jornal Granja News, para alertar os usuários, né? Exatamente. Mas eu percebi também que tem acidente de moto, mas às vezes tem, eu acredito que são uns desmaios das pessoas, né? E eu acho que ela tem uma parada cardíaca, não é que ela, lógico, vai morrer com o impacto da batida, mas eu acho que está acontecendo algumas coisas nesse sentido, não tá? Tá. A gente tem uma dificuldade de um pouco, às vezes, de social, que é sinistro de trânsito, quer dizer, um acidente que foi causado por uma imprudência, por uma negligência, por uma imperícia, e às vezes por uma questão, você falou, exemplo, uma coisa que a gente tem que falar também. Eu tive, alguns anos atrás, eu participei de um curso com a administração sueca de trânsito, chamado Visão Zero, né? Baseado na questão da redução, uma redução drástica, radical no número de mortes. E lá eles estudam muito essa questão, os fatores que influenciam para o acidente de trânsito. Nós temos uma grande gama, a total maioria das pessoas que se envolvem em acidente de trânsito causados por condutas imprudentes, negligentes, só que também nós temos um grande número de pessoas que às vezes se envolvem em acidente de trânsito por uma questão de saúde. Nós tivemos aqui na Raposo Tavares, alguns anos atrás, nós tivemos alguns casos seguidos de pessoas que... Você está falando de um mal súbito, é isso? Passando mal, dormindo sobre uma moto. Nós tivemos um caso, um tempo atrás, aqui, o rapaz, ele literalmente... Nós conseguimos compreender da dinâmica da ocorrência, que ele literalmente, dormiu. Pegou no sono, em cima da moto. Mas o trânsito diminuiu a velocidade, ele colidiu lateralmente no veículo, caiu. Ele caiu embaixo de um caminhão, infelizmente, acabou sendo atropelado. Só que a condição que foi o acidente é porque... Mas a gente já vai dizer assim, mas o cara dormiu sobre uma moto. Nós temos casos aqui, que infelizmente, como eu disse, nós temos uma limitação em apurar isso adequadamente. Nós temos casos, além da rodovia Raposo Tavares, a Raposo Tavares corresponde a 20% da nossa área de atuação. O segundo pelotão aqui da Raposo Tavares é responsável por 210 quilômetros de rodovia, arredondando, né? Então nós temos rodovias aqui na região de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, SP-214, SP-238. O final da estrada de Itapecerica também ela é uma rodovia estadual que liga a Regis, não? No Valo Velho até a Regis Bittencourt e liga a Itapecerica da Serra em Bugaçu. Nós temos casos de pessoas lá, que nós tivemos um caso lá uns 2 anos atrás, uma senhora que tempos depois, né, na questão da elaboração da ocorrência, do registro da ocorrência, o marido veio nos procurar para dizer, olha, minha esposa não morreu no acidente de trânsito. Ela teve um infarto fulminante numa curva, próxima a uma curva na SP-234, que fica lá entre Itapecerica da Serra e Bugaçu, e ela e ela colidiu frontalmente num caminhão. Quer dizer, só que ela já tinha falecido anteriormente. Nós temos uma dificuldade com isso. Só que, infelizmente, Rodrigo, a grande maioria dos casos que nós temos tido aqui são causados por condutas humanas. Nós temos tido aqui, ultimamente, nós tivemos um aumento, nós até destacamos aqui num trabalho que nós temos feito na Polícia Rodoviária, Amigos do Trecho, que no sentido de orientar o usuário pedestre que anda ao lado da rodovia. Então é comum, né, até no mês de abril foi uma preocupação muito grande, no mês de abril e maio, por conta do Maio Amarelo, uma preocupação muito grande nossa em orientar esses pedestres, em patrulhar com vista esses pedestres, pessoas que, vejam vocês, às vezes até me impressiona, eu estou na rodovia há 4 anos, que elas andam, quer dizer, já é uma questão, já é arriscado você ver uma pessoa andar na faixa de acostamento da rodovia. Quer dizer, elas colocam caminhar ao lado da faixa de acostamento da rodovia. Mas aqui na Raposo Tavares a gente encontra pessoas, às vezes, caminhando ao lado da mureta de divisão de pista. Na mureta central. Você deve ter visto. Já vi. Né? Foi um caso aqui conhecido aqui. Algumas vezes, não foi uma só. Não. Teve um senhor aqui, eu não me lembro agora o nome dele, teve um senhor que algumas vezes eu retirei ele, ou equipes nossas aqui do policiamento rodoviário, retirou ele caminhando ao lado da mureta central, da mureta Gersa, que divide as 2 pistas da rodovia. E é morador de rua? É morador... Nós temos vários casos. Geralmente, modo geral, as vítimas que nós temos identificado aqui, ou são moradores de rua, e em alguns casos, pessoas de idade avançada,
idosos que às vezes estão... Nossa, idoso. Não aprendeu com a idade. Exatamente. Só que a gente tem casos absurdos. Outro dia mesmo, eu estava num domingo patrulhando aqui, um domingo de manhã, eu estava numa operação aqui na Raposo Tavares, patrulhando aqui o trecho entre 16 e 18. Um rapaz jovem, 19, 20 anos, ele estava vindo de moto, acho que caiu alguma coisa do bolso, o celular, e ele vinha caminhando de costas para a rodovia, ao lado da mureta central da rodovia. Nossa. Então, assim, até digo, às vezes, parece que a impressão que se dá é que ele não consegue compreender a circunstância de risco de que ele está se colocando. Ou dentro até da cabeça dele, às vezes não percebe a dimensão do risco, né? Exatamente. Fala, não, imagina, aqui está tudo bem, estou aqui no cantinho, aqui, o carro está me vendo, não vai me atropelar. Né? E às vezes o carro é obrigado a fazer uma manobra brusca, desviar de uma outra coisa e acaba... Ou numa curva, né? Aqui a gente tem a Raposo Tavares, como eu disse, é uma rodovia antiga. Então ela tem um traçado hoje que rodovias modernas não tem esse traçado. Tem ângulos de curva aqui que rodovias modernas você não tem mais. Só que na Raposo Tavares, por ser uma rodovia antiga, numa área muito conurbada, você ainda tem ângulos de curvas mais fechados. Então às vezes o condutor está vindo ali, às vezes uma distração, uma condição, um veículo, uma moto ao lado, ele não vai fazer aquela curva adequada, correta, ele vai invadir um pouco ali a lateral, vai chegar ali mais próximo ali da faixa de acostamento e, infelizmente, vai vitimar essas pessoas. E você vê, então a gente pede para que as pessoas que estejam, né, nos assistindo, que, de algum modo, orientem. Ao ver na rodovia, oriente essas pessoas, porque, de modo geral, a grande maioria das vítimas que nós identificamos são moradores de rua e pessoas de idade mais avançada, idosos, que às vezes eles realmente não sabem o que está acontecendo. Já tem um caso famoso desse senhor que eu falei para os senhores, que ele caminhava na faixa central, quer dizer, não na faixa central, ao lado da mureta central, para procurar parafuso, moeda. Por diversas vezes eu encontrei ele na rodovia, tirei ele dali com uma latinha na mão, cheio de parafusos, moedas, ele achava, moedas, que ele ia achando ao lado da rodovia. Só que ele não compreendia o tamanho do risco que ele estava correndo. Ele estava correndo. Colocando as outras pessoas também. Exato, e ele coloca outras pessoas em risco. Eu vi hoje pela manhã no noticiário um acidente que aconteceu, o sujeito estava parado com a moto conversando com uma outra pessoa na calçada. E um caminhão grande, né, uma carreta, passou por uma lombada, que eu acho que o motorista não conseguiu ver a lombada, não estava sinalizado, enfim, não sei. Quando a carreta passou, deu aquele pulo, né? E meio que saiu de lado assim. Saiu de lado, ela deu uma lapada no motociclista, jogou ele longe lá. Graças a Deus ele só teve escoriações, não teve nada. Mas ele podia ter morrido ali. Quer dizer, e são coisas que são inesperadas. Né? Não foi culpa do motorista, né? Presumo eu que ele não viu a valeta, senão a lombada, quer dizer, senão ele teria passado mais devagar. Não devia ser uma lombada muito alta, mas aconteceu o inesperado, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o inesperado quase sempre acontece, né? Porque as pessoas não dão atenção, até por não ser uma coisa esperada, falar, não, imagina, isso não vai acontecer, e aí que acontece. E até uma coisa interessante, nós viemos usando, você falou sobre a questão do inesperado, né, que a gente fala do acidente de trânsito, do sinistro de trânsito, porque um termo que nós viemos usando já de algum tempo, com a alteração que a UNBR criou no Brasil, nós viemos observando, é a questão de não mais falar sobre o acidente de trânsito. O que a gente observa, como nós falamos aqui, geralmente nas condutas envolvidas, né? Porque, primeiro, no trânsito tem uma série de dinâmicas envolvidas, uma série de energias envolvidas ali diferentes, velocidade, ângulos de curva. Então, todos esses aspectos estão envolvidos. Só que, para além de todos esses aspectos de engenharia, mecânicos, você tem a conduta humana envolvida ali, né? O cuidado, né? A gente, como eu dizia para os senhores, a gente participou desse curso do Visão Zero lá com o pessoal da Suécia, e é muito importante falar sobre isso. Quando a gente pensa em reduzir sinistros de trânsito, diminuir as pessoas que morrem no trânsito, a gente tem que levar em consideração uma série de aspectos. Aspectos de engenharia, quer dizer, a rodovia ela tem que ter cada dia mais construída, eles chamam de engenharia que perdoa, rodovias que perdoam, né? São rodovias que elas têm estruturas que perdoam, que não façam com que, por exemplo, um motociclista ele caia, ele vai lá, ele vai colidir contra uma mureta, contra uma defensa metálica, ele acaba falecendo por conta disso, mas ao mesmo tempo também você tem que ter condutas, fazer com que as pessoas tenham condutas que sejam mais adequadas. Eu estou do lado de um caminhão, eu tenho que entender que aquele motorista, há pontos ali em torno daquele caminhão que ele não enxerga.
Sim. É limitação mecânica, é física. E que as forças envolvidas ali, às vezes, estão fora do controle do motorista, por mais que ele Exatamente. seja competente e cuidadoso. Exatamente. Os efeitos, como esse que eu falei da lombada, que fez isso com a carreta, né? Tem efeitos ali que o motorista está correto, ele está indo ali fazendo o que ele precisa fazer, mas, às vezes, um caso fortuito, ele acaba tendo uma reação do veículo. Ele tem que se colocar na condição que ele controle mais as variantes. Ele precisa controlar mais as variantes.